Bem-vindos ao Direito Mais Café. Hoje nós estamos aqui com o Altecir, vamos conversar um pouquinho, tomando um cafezinho delicioso aqui no Coffee Ground e vamos conversar um pouco sobre corrupção e direitos fundamentais. Vamos lá, É Altecir, isso boa aí, boa noite. noite, Rick. Obrigado pelo Eu que convite. Estou agradeço. feliz por estar aqui. Então, hoje vamos falar de direitos fundamentais e corrupção, que foi o tema da minha tese de dissertação. A pesquisa começa com um aprofundamento na parte da questão criminal, tentando identificar uma aproximação entre o direito penal e os direitos fundamentais, onde que eles se Onde que eles encontram. têm essa conexão aí, onde que Isso. eles vão se cruzar? Aí eu começo lá desde a antiguidade para ver como que é exercido o poder de punir. Quem tem esse poder de aplicar uma sanção, como que isso era exercido E como que isso veio e no como que isso veio decorrer, né? evoluindo. Uma evolução no decorrer dos Isso. tempos. E foi bem interessante, porque a gente vê que vai passando, no começo você tem lá as questões, as comunidades tribais, que tinham isso como forma de manutenção da paz dentro do próprio grupo. A pessoa praticava algum chamar de delito contra o grupo e era punida para manter a paz social do próprio grupo. Não tem aquela organização, aquela. Isso, para não ter aquele negócio da impunidade. E depois isso evolui depois para as sociedades e é muito interessante porque a gente vê o poder de punir sendo usado para várias finalidades interesseiras do Estado, assim. Quando já tem o Estado formado, você vê para manutenção da ordem das castas, para manutenção da ordem social, até para controle de natalidade, você acredita? Nossa, até para controle de Até para natalidade, controle de o Estado natalidade. usando a punição, o direito penal, que não era tão claro Exatamente. E assim. pior, para encher os próprios bolsos, para encher os próprios cofres. E Era uma a... punição assim totalmente contrária do que nós vemos hoje no direito penal, né? Exatamente. Era algo assim ao Exatamente. arrepio de qualquer tipo de direito fundamental, né? Eu te diria que eu não te diria que é totalmente diferente do que a gente tem hoje, porque esse que foi muito susto. Porque se a gente for parar para pensar, essa o próprio Uroksin, que é um jurista criminal atual, ele defende a possibilidade ele coloca no conceito de bem jurídico dele a possibilidade de você criar tipos penais para defender um sistema sadio, sistema econômico sadio, que garanta direitos fundamentais. O que é isso? Nada mais é que crimes econômicos, crimes tributários. O Estado continua usando o direito penal Em para outras arrecadar. áreas para poder arrecadar. Então não é um negócio muito. Ele Ainda é há atual. algo assim por trás, vamos dizer, né? Sim, sim, sim. E isso que foi interessante, porque Te surpreendeu me bastante. surpreendeu bastante. Me surpreendeu bastante de ver aquilo que você pensa séculos e séculos atrás, lá na época da Idade Média, essa prática Ah, era não, já passou a idade das bruxas, né? exatamente. E a gente está aqui hoje, e você vê hoje, a gente tem crimes tributários, e tanto o direito penal é usado para cobrança das dívidas tributárias, que se o devedor pagar a dívida, o tributo, a punibilidade é extinta. Extinto. Ou seja, é uma forma de persuadir É, o devedor, ou você paga, ou a punição vai vir no seu corpo, na sua liberdade. exatamente. Olha que coisa. Ou seja, a gente vê assim uma relação de lá da Idade Média, da punição no corpo, Perfeito, ainda tem a punição no corpo de uma forma bem velada, então. perfeito, perfeito. E foi bem interessante, assim. Foi um choque no começo, Imagino, porque e foi eu bem. tô assim, em choque para parar para pensar nessa perspectiva. Uhum. É que a gente se acha tão evoluído que quando você se depara com umas coisas, algumas práticas medievais, você acaba se assustando. Mas é coisa que vem da tradição e acaba ficando, né? E por que isso acontece? Até
eu tenho um artigo já pronto, já submetido para publicação que surgiu da pesquisa. Isso acontece por quê? Porque essas práticas medievais continuam existindo. Porque a teoria do bem jurídico, que é a que hoje sempre foi a mais aceita no âmbito doutrinário penal, eu digo que ela não é esquizofrênica, ela é dual, ela é ambígua, porque ela não escolhe um objeto específico de proteção e se dedica àquele objeto. Ela tenta atender a proteção do indivíduo e, ao mesmo tempo, a proteção do Estado. E isso me parece incompatível. E aí surgiu na pesquisa esse artigo eu criticando, então, eu buscando verificar se essa teoria do bem jurídico, ela é uma teoria liberal, que nasce aí com o iluminismo, e naquela vertente de refrear o poder do Estado. Então, a essência dela seria isso, seria refrear o poder do Estado. Seria naquele momento ali das revoluções, exatamente, né? Revolução Francesa e tal, onde o iluminismo vem para tentar frear o Estado, que invadia demais a ordem privada das pessoas. Perfeito, inclusive com a punição do corpo, para cobrança de dívidas e tal. Realmente nessa linha que vem, então, essa teoria liberal. Não foi a primeira. A gente tem a primeira, na verdade, foi a Bá. A Bá vem com a teoria que o direito penal serve apenas para a proteção de direitos subjetivos. Se a gente for parar para pensar, num contexto atual, direitos subjetivos de ordem natural. Ela muito se aproxima com uma teoria que a gente teria o direito penal como defesa de direitos fundamentais. A falha da teoria de Feuerbach, então assim, ele já é um início ali. Um início, ele já é um resultado do iluminismo, tentando fazer esse refreamento, mas a gente vê que desde o início essa ambiguidade nas teorias. Já começou de forma meio dual ali. Exatamente. Assim, até aí tudo bem, é perfeito o pensamento dele. Você consegue colocar uma limitação no poder do Estado se você direcionar o direito penal apenas para proteção de direitos subjetivos. O problema é que ele criou uma figura horrenda chamada delitos de polícia, que não eram os crimes especificamente falando, né? Mas quaisquer ilicitudes, quaisquer condutas que fossem contrárias à lei, quaisquer condutas que fossem contrárias ao interesse do Estado. Então você vê que já no início... não foi nem uma brecha, né? Exatamente, foi uma porta inteira. Uma porta inteira. E aí, a teoria do bem jurídico, ela nasce quando o Birbaum tenta se opor a essa teoria. Ele fala, não, o direito penal protege os bens que são objeto de proteção dos direitos, e não os direitos propriamente ditos. Mas, enfim, a partir a teoria evolui nessa dualidade. Nessa dualidade. E por isso que hoje em dia a gente tem esses resquícios ainda. Porque... reflexo começou nessa dualidade e foi se mantendo, né? Foi se perpetuando no decorrer, no trajeto da história. Isso mesmo. Então, enfim, só para concluir, o artigo conclui que essa teoria do bem jurídico ela não cumpre o papel a que ela se propõe, que é o de refreamento do poder do Estado, exatamente por causa disso. Um conceito aberto e porque ela tenta atender a dois senhores ao mesmo tempo, de forma que é incompatível. Não tem como servir a dois senhores, né? Exatamente. Ou você vai agradar um, desagradar o outro e assim por diante. E você vê aqui, fazendo uma reflexão agora aqui, que mesmo a teoria do Luigi Ferraioli, cara, me falhou a memória aqui, teoria de proteção do indivíduo, mesmo ela começa com um objeto específico, direito penal como ferramenta de proteção do indivíduo, mas hoje ele já fala em
numa proteção global, também Não outros interesses que são próximos da coletividade, que são os interesses do não Estado. se fecha mais tanto no indivíduo, né? Exatamente. Já foi se abrindo. Ela começa como uma grande novidade, uma grande revolução, né? mas ela mesma já está cedendo aos poucos também nesse âmbito de dualidade. Ali. Olha, como é engraçado a gente imaginar que estamos assim tão evoluídos e ao mesmo tempo a gente vê que nem tanto assim. Nem tanto assim. É engraçado isso, porque a Idade Média ainda é hoje. Exatamente. Isso é assustador. A Idade das Trevas, a gente ainda tem resquício da Idade das Trevas. Estamos na Idade das Trevas, isso é assustador. Então, o primeiro capítulo fala disso. Depois começa a analisar qual que é o relacionamento da corrupção e dos direitos fundamentais. Qual que é o impacto que a corrupção causa nos direitos fundamentais. E com um foco específico, numa conduta específica de corrupção. E a gente tem várias formas. Mas o meu objeto, eu detalhei, eu especifiquei como sendo a solicitação de propina, que é a corrupção passiva. E aí a gente consegue perceber a violação de inúmeros direitos fundamentais. Aí, só para a gente ter dois exemplos muito simples e muito cotidianos, vamos dar um exemplo de um servidor de uma escola pública municipal que cobra uma propina de uma mãe para poder fazer a matrícula do filho. Isso não, assim, infelizmente a gente conhece, é da realidade nossa, mas isso é no mundo afora. A Transparência Internacional, ela faz esse apontamento, inclusive em países africanos. E é o comparativo que a gente tem, né? No Brasil. Outra conduta, outra situação em que a gente vê violação direta, escancarada, por exemplo, um médico do Sistema Único de Saúde que, para fazer um procedimento gratuito, ele cobra o dele por fora. E isso é algo que a gente vê tanto, assim, infelizmente, né? Vários escândalos envolvendo essas questões médicas. E eu vejo assim na saúde, um dos lugares mais sensíveis. Sim. Porque a gente está lidando com vidas, está lidando às vezes com um momento que a pessoa não for atendida naquela hora. Se ela não perder a vida, ela pode perder alguma parte do seu corpo. Ou o resultado é muito intenso, né? Ficar com alguma deficiência, uma sequela pelo resto da vida. Então, como é algo muito sensível e o resultado pode ser um dano assim tremendo, as pessoas acabam que se submetem muito a esse tipo de solicitação. Quando tem condições, porque quando não tem o seu direito violado. Ou a pessoa morre, a pessoa perde a perna, a pessoa fica com sequela. Exatamente. A gente teve muito aquele caso aquele escândalo das próteses, né? Sim. Então, assim, que não eram nem utilizadas as próteses, se dizia em tese uma cirurgia que não se precisava, não se colocava. Olha a dimensão. Olha aonde a gente chega de fazer uma cirurgia numa pessoa que não é necessária, expor a pessoa a toda forma de risco, de cirúrgico, de contaminação, infecção hospitalar. Imagina se a pessoa vem a óbito por uma infecção hospitalar, por uma cirurgia que ela simplesmente não precisava fazer. Exatamente. Isso é irreparável. Quanto que uma coisa assim, pensar, está cobrando uma coisinha aqui para adiantar, para passar na frente e tal. Mas pode afetar tantas coisas e tantas áreas e causar danos assim que nunca vão poder ser reparados. E é coisa que às vezes a gente não vê na hora, né? São danos que a pessoa vai sofrer, mas que na hora não estão visíveis aos olhos, e talvez por isso a pessoa não perca a sensibilidade e pratique esse tipo de conduta, né? O tal do jeitinho brasileiro, que infelizmente essa cultura ainda está enraizada no nosso país. E isso é muito cara do dito jeitinho brasileiro, sim, né? Isso
é a nossa tradição, o patrimonialismo que a gente viveu por muito tempo, né? É a nossa cultura, infelizmente. É cultural. E isso é triste, porque vai, como é cultural, é algo que vem se perpetuando e vai se mantendo, né? Por Exatamente. mais que sejam feitas ações contra operações policiais e tudo mais, se não se mudar a concepção da população, a questão educacional, consciência, isso não tem uma mudança Uhum. a curto prazo, talvez até tenha para um nicho de pessoas que vão ser afetados por aquelas Sim. situações, operações policiais e tudo mais. Mas não se tem um resultado eficaz. É aquele Né? negócio, corta uma cabeça, aparecem 7. Por quê? Exatamente. Porque é cultural. Vai ter, enquanto não mudar a cultura, a prática vai Exato. existir. Eu vejo muito essa questão cultural, como eu trato da questão de violência de gênero, na questão da violência de gênero. Enquanto não se mudar a cultura, a parte educacional, é o que realmente faz a Uhum. diferença. E eu vejo a importância dessa questão da corrupção, deveria ser algo tratado nas escolas, Com certeza. sabe? Desde da Ética. tenra infância. Ética, a gente não tem aula de Não ética. tem. É algo que deveria estar nas matrizes curriculares, assim, Exatamente. como obrigatoriedade, e não se tem, então não se ensina ética para as nossas crianças. E é o que falta hoje, é o que é a doença nossa hoje, é isso, é falta de ética. Exatamente. E inúmeros problemas sociais são ocasionados por isso. Né? Exatamente. Quando você tem a consciência da ética, de você não vai pegar uma coisa que não é sua, você não Exatamente. vai exigir algo que não é seu, não vai ter um comportamento que vai ferir a dignidade do outro. É isso, você vai pensar no outro, né? Você vai se colocar no lugar do outro. Exatamente. Falta essa empatia, Falta né? simpatia, a palavra é essa, simpatia. E isso é só, eu vejo assim, a educação, a única base para se ter uma mudança comportamental da população. Sim, porque o direito penal lida com fracasso, né? Lida com o fracasso da educação. A educação não consegue Todo o mudar. resto falhou, aí o direito penal entra, É né? isso aí. Essa é uma perspectiva assim que é bem isso mesmo. O direito penal ele lida com o fracasso. Tudo falhou, todo o resto falhou. E é triste, né? É É triste isso. porque é um lugar onde um lugar onde vão ser excluídos. E não, eu acredito, eu vejo que essa exclusão por si só não muda nada. Sim. Né? A criminalização excessiva, acho que hoje a gente vive num momento assim de criminalização excessiva, Sim, talvez, sim. Tem um movimento né, forte com relação a isso. que vai e volta, né? A gente que estuda criminologia, esse movimento retribucionista, ele vai, ele volta, e hoje a gente vive numa onda em que ele está em crescimento. Está em crescimento. E por conta de chegar no ponto, a criminalidade cresceu e tudo mais, esse grupo, em diversos aspectos. Principalmente eu vejo muito essa questão da corrupção, assim, algo que vai tirar alimento de escola pública, para aquelas crianças que às vezes só têm aquela refeição no dia. Material didático, Insumo hospitalar, remédio, a condição de ter mais servidor público para atender nas diversas áreas que são necessárias atender a população. Então isso gera um transtorno imenso e inúmeras falhas que vão culminar lá no direito penal. Exatamente. É toda uma sequência de fracassos. Sequência de caminhos desviados que vão levar à necessidade de aplicar uma pena do direito penal atual. É isso. Quer mais um café? Não, eu também estou bom, porque eu já tinha tomado antes. Quer uma aguinha? A água aqui. Então, e aí a gente entra no objeto da pesquisa mesmo. Que era a minha preocupação quando eu comecei a pesquisar? Em 2021 a gente teve uma lei, deixa eu voltar um pouquinho. A gente tem essa conduta de solicitação de propina, ela é tanto um tipo penal, quanto ela é um tipo da lei de improbidade. Né? Então ela é combatida por essas duas leis. E aí
em 2021, né? Você bem sabe que você trabalha Sim, é. na área. Teve aquela mudança da lei, que tornou a lei até mais branda. O pessoal foi bastante criticada, diminuiu o tempo de prescrição, retirou tipo De culposo, culposo, engessou o artigo 11, que é dos bastante. princípios. Então, a partir disso, o que começou a me incomodar bom, tem a tipificação nas duas. É realmente necessário, porque nessa linha de que as teorias lá desde da teoria do bem jurídico com viés liberal, de refreamento do poder do Estado, então começou a me incomodar. Se tem duas leis que aplicam punições, é necessário mesmo direito As penal? duas, é necessário as duas punições nas duas esferas? Ou então, ou a improbidade administrativa ela dá conta disso e o direito penal é um excesso. Minha preocupação era essa. Então, Acaba que gera uma dupla. Você acredita que isso gera uma dupla punição? então, na a hipótese era que sim. A hipótese que eu tinha era que havia uma Inicial dupla era que. punição. E aí a pesquisa mostrou que, mas ainda uma discussão literária sobre a coincidência ou não da natureza das sanções da lei de improbidade do direito penal, a maioria das literatura fala que elas não coincidem, são coisas distintas, que é coisa que eu não consegui me convencer. Para mim, elas são coisas muito parecidas, as sanções da lei de improbidade elas se encaixam lá naquelas espécies de pena que a Constituição traz, e, enfim. Mas, seguindo ainda assim essa literatura, elas são coisas distintas, mas ainda assim tem que ver se a gente não está tendo um excesso. Porque uma pune e a outra nem pune de novo. Um excesso por parte do Estado de punir a mesma conduta, em tese a mesma conduta, mas que gera efeitos em duas esferas diferentes, né? Exatamente, Uma exatamente. na esfera penal e outra na esfera civil, que seria a da improbidade Da improbidade. administrativa. Isso. E aí, a gente, para chegar a essa verificação, primeira coisa, a gente precisa de um parâmetro. Quando que a gente tem um excesso e quando que tem uma Uma deficiência. deficiência dessa. Assim, os direitos fundamentais precisam ser protegidos, mas se eles podem ser protegidos com excesso, no caso, se a gente constatasse que o direito penal fosse dispensável, os direitos fundamentais estariam sendo protegidos excessivamente. Agora, se a gente concluir que ele é necessário, então se a gente tirar ele, os direitos fundamentais são protegidos de forma deficitária. Então, para esse parâmetro, a gente seguiu o princípio da proporcionalidade, porque ele tem essas duas vertentes. E a conclusão que cheguei é a seguinte: fazendo análise daquelas sanções da lei de improbidade, eu concluí que se elas fossem aplicadas em todo caso, cumulativamente todas elas, o direito penal não seria necessário. Porque todas aquelas funções retributivas e preventivas da sanção criminal, elas são atendidas Pelas sanções se elas são administrativas, né? aplicadas Civilmente. cumulativamente. A gente não pode negar que uma multa no valor do dano, uma multa no valor de tantas vezes o salário da pessoa não tem um caráter retributivo. Uma suspensão de direitos políticos, da mesma forma, uma multa alta tem caráter preventivo. O Estado está mostrando que a lei é aplicada e isso vai refrear outros servidores que eventualmente poderiam praticar o mesmo ato a não praticar. Falar, opa, exatamente tem o Estado consequência. tem consequência e não é legal. Exatamente, não é legal. Então, o problema é que a Constituição outorga a lei que estabeleça as sanções e a forma de aplicação. E a nossa lei de improbidade ela autoriza que as sanções sejam aplicadas ou cumulativamente ou isoladamente. Então, no campo teórico, analisando a norma, ela não dá uma resposta
definitiva para a gente. Ela Fiquem aberto ali, né? Fiquem aberto para o caso concreto. Algo que eu vejo bastante assim na aplicação da lei de improbidade, o que acaba acontecendo, ou acabava agora, eu acredito que nem tanto depois das alterações, era que a pessoa, vamos supor, ela era responsabilizada no âmbito penal, né? Então, ou firmava um acordo de não perseguição penal, e ali ela tem que ressarcir o dano, pagar multa e tudo mais. Então, ela chegava ali, não, beleza, fechei o acordo, tá aqui, devolvi para o Estado, paguei a multa, ressarci o dano e tudo mais. Tá tudo ok, acabou. Aí chegava depois lá a ação de improbidade administrativa. A pessoa ficar assim, opa, mas eu achei que eu já estava quite com o Estado, estava tudo ok, e agora isso aqui? Resolvia na área penal, mas depois não tinha resolvido. Isso, não tinha resolvido na esfera administrativa. Como são duas esferas diferentes, então no penal muitas vezes se resolvia, a pessoa, e ela entendia que não ia responder mais nada na improbidade administrativa. Sendo que como são duas questões diferentes, não é automático isso. Então, essa é uma questão também que eu deixo no final, na conclusão, é uma questão que eu deixo para reflexão, para pesquisas posteriores. A gente precisa verificar que as instituições elas não são estanques. Elas têm pontos de comunicação e talvez ter esse diálogo, né? exatamente essa troca. Esse trabalho conjunto, né? E igual você falou, não pode, você resolve num âmbito, de repente você toma um susto no outro âmbito. Exatamente. E você já pagou a multa na questão penal, na improbidade você vai pagar a multa de novo. Exatamente. Né? Questão penal, se você no caso do acordo você não é condenado, mas se você é condenado na improbidade, você suspende seus direitos políticos. Então é uma coisa a se pensar, essa necessidade de trabalho, essa necessidade desse trabalho em conjunto, né? Institucional. Isso é extremamente importante, eu acho que até para se ter um resultado efetivo da aplicação Exatamente. da lei. E segurança jurídica. Exatamente. Para ambas as partes, tanto para o Estado quanto para a pessoa que lesou o Estado. Que a pessoa precisa pagar? Precisa, mas na exata medida do que ela deve, tem que ser justa. E aí, se ela for, se no âmbito penal ela ressarciu esse dano, pagou multa e tudo mais, aí vem no âmbito da improbidade administrativa, ela tem que ressarcir de novo, pagar de novo. Será que isso não seria um enriquecimento ilícito do Estado? Exatamente. Né? Fica essa... se é que o Estado não está agindo de má fé até, porque né, a questão, porque você negociou com o Estado, a pessoa que representa o Estado, e a questão está resolvida, e de repente outra pessoa que também representa o Estado vem e move a ação na outra área, quando a pessoa já achava que já tinha resolvido com o próprio Estado. A pessoa ela acreditava que estava tudo ok, que estava tudo resolvido, que ela se redimiu, vamos dizer assim, da sua prática delituosa, e depois se tem uma surpresa de uma nova ação, vamos dizer assim, né? Eu não vejo, às vezes, nem por esse lado de uma má-fé do Estado. Eu vejo justamente nesse ponto de uma falta de comunicação, interna, sabe? Tanto do âmbito penal com o âmbito da improbidade administrativa. Então, acho que isso deveria ser algo assim, tanto os acordos de não persecução penal quanto os acordos de não persecução civil, deveriam ser firmados entrelaçados. E te digo mais, inclusive com a participação do Tribunal de Contas, porque a gente tem a responsabilização naquela esfera também. Sim, e são sanções parecidas. Mais uma esfera aí de responsabilização, né? Eu acho muito importante isso, realmente. E, enfim, a conclusão é de que a norma, então, ela deixa aberto, ela não dá uma solução conclusiva sobre a necessidade ou não de a gente usar o direito penal. Ela deixa para o caso concreto. Usar os dois ou não. Exatamente. Ela deixa para o caso concreto. Como que eu tenho que avaliar como as ações de improbidades
qual o resultado das ações de improbidade para ver se aplica cumulativamente as sanções ou não. Se aplicar cumulativamente, eu não preciso de direito penal. Se não, eu preciso de direito penal. E aí, o recorte que eu fiz, eu peguei algumas sentenças proferidas aqui na Vara de Cuiabá especializada, desde a data de entrada da reforma de 2021, 2021. até acho que março, abril desse ano, que foi quando eu fiz a solicitação da amostra para o Tribunal de Justiça. E analisando as sentenças, eu vi que de todas as sentenças que apareceram na amostra, não houve nenhuma condenação na área da improbidade. Não teve uma. A gente teve muita prescrição, improcedência e nenhuma condenação. Você acredita que isso se deve muito ao fato da alteração da lei de improbidade? Pelos fundamentos, não. Ou pela demora Eu acho que pela das demora. ações? Eu acho que pela demora, porque teve bastante prescrição e a ausência de condenação é exatamente isso. Talvez não deu tempo ainda, mas são ações, assim, eram ações antigas. Eu acho que esse é o maior problema, né? Talvez. Essa falta de agilidade, Talvez. assim, do judiciário. São ações complexas, que muitas vezes tem inúmeros réus, 10, 15, 20, dependendo do que for, e acaba se levando muito tempo Para resolver, né? para resolver. O que eu acredito, o que eu vejo como uma saída, vamos dizer assim, não uma saída, mas algo que se traz algo efetivo, uma resposta mais efetiva para a sociedade, são os acordos de não percepção possível, né? E aí sim tem-se uma resposta mais rápida, mais ágil, e tanto a pessoa não vai ficar presa respondendo um processo por improbidade administrativa por anos e anos e anos, né, com a sua ficha suja, vamos dizer assim. Quanto o Estado também tem uma Quanto o resposta, uma Estado também solução. exato, é ressarcido o dano, né, tem-se a recomposição daquilo que foi do dano ao erário que foi praticado. Então, você sabe que daí as únicas sentenças em que havia aplicação de sanções eram aquelas que homologavam acordos de não persecução civil. E aí a pessoa negociava ali a pena, a ressarcimento ao erário, uma multa, mas aí não tem sentido num acordo você aplicar todas as sanções da lei. Senão não seria Senão não é interessante, vantagem, não é vantajoso. não seria vantajoso para quem está firmando um acordo. Exatamente. Então, o que o caso concreto mostrou? As soluções são por acordo. No acordo é inviável aplicar todas as sanções. Então, se não aplica todas as sanções, as funções da pena criminal não são atingidas. Se não são atingidas, a gente precisa também do direito penal. Maravilhoso. Adorei nosso papo. Acho que a gente contribui assim muito com esse pensamento e com essa forçar a cabecinha ali, ó. Vamos começar a incentivar as pessoas justamente a pensar, a olhar. Às vezes a gente vê muito na televisão as operações de corrupção, isso e aquilo. Ai, mas olha lá, fulano é bandido, não sei o quê. Mas a gente não para pensar nessa cultura enraizada do jeitinho brasileiro. Exatamente. É o que a gente falou antes. Está faltando para a gente ética. A gente precisa ter empatia, pensamento ético. E é isso. Agradeço o convite. Eu que agradeço de você ter aceito, Cecir. E vamos continuar um outro dia mais essa conversa. Com certeza. Falando mais coisas, qualquer coisa a gente pega um caso concreto, vamos analisar juntos. Ia ser legal, ia ser legal. Ia ser bem bacana. Gente, eu quero agradecer muito ao Tecir. Aqui a gente tomou um cafezinho hoje, no Direito Mais Café, no Café Ground. E vamos lá. Depois eu quero ouvir de vocês, saber de vocês o que vocês acharam. Até mais!